Olá, que o amor de Deus seja abundante em nossos corações. Sejam todos bem-vindos. Eu sou o pastor Roberto Gomes e este é o canal O Adorador por Excelência. Hoje nós vamos meditar na palavra de Deus que se encontra no livro de Êxodo, capítulo 6, versículo 7. E eu vos tomarei por meu povo, e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tira de debaixo das cargas dos egípcios. Tema: Deus, o libertador do povo de Israel. Os versículos 6 e 7 expressam o significado e propósito essenciais do Êxodo e da instituição do concerto no Sinai. O Senhor prometeu redimir Israel da escravidão, que o adotaria como seu povo e que seria o seu Deus. Os israelitas, por sua vez, prometeriam que iam cumprir a vontade do seu Redentor. Verso 9: eles não ouviram Moisés. Deus não tirou Israel do Egito, porque os israelitas tinham grande fé, mas por causa da sua graça e das suas promessas feitas a Abraão. Capítulo 7, verso 3. Endurecerei o coração de Faraó. Deus endureceu o coração de Faraó como castigo, porque o coração deste já estava duro e oposto a Deus. Verso 20. Feriu as águas. As 10 pragas miraculosas do Egito tinham vários propósitos. Eram sinais e maravilhas para demonstrar ao Egito, bem como a Israel, que o Senhor é Deus sobre todos os deuses e seres humanos, e para exaltar o nome de Deus em toda a terra. Capítulo 10, verso 2. Para que conte aos teus filhos, Deus muito se empenhou para que as crianças de Israel soubessem quem ele era e o aceitassem como seu Deus, com fé e obediência. Capítulo 11, verso 5. Todo primogênito morrerá. Deus ia levar a efeito o julgamento final contra os egípcios. O filho primogênito de cada família ia morrer. Esse seria um golpe terrível sobre os egípcios, uma vez que o primogênito normalmente concretizava as esperanças, ambições e alvos da família. O julgamento divino foi a justa retribuição da parte de Deus pelo pecado, iniquidade deles, a crueldade com que eles tinham tratado os hebreus e o afogamento dos bebês masculinos eram, na realidade, uma perseguição ao primogênito de Deus. Estavam ceifando o que tinham semeado. Capítulo 12, verso 7. Tomarão do sangue o cordeiro da Páscoa, e seu sangue prenunciam Jesus Cristo, e seu sangue derramado como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Verso 15.
aquela alma será cortada. A rejeição intencional e deliberada dos preceitos de Deus resultava em julgamento divino. O culpado era excluído do povo e do concerto, ou pela morte, ou pela expulsão. Sobre o novo concerto, quem pertence ao povo de Deus e rejeita o senhorio de Cristo, escolhendo deleitar-se no fermento do pecado, está excluído da graça e salvação em Jesus Cristo. Capítulo 13, verso 2. Santifica-me todo primogênito, porque Deus salvara da morte os primogênitos de todos os israelitas e os libertara dos egípcios. Eles passariam a ser propriedade do Senhor. Deus ordenou que a nação reconhecesse esse fato, dedicando seus primogênitos ao seu serviço. Posteriormente, Deus transferiu esta lei aos levitas, passando eles a representar o povo. Verso 21. Numa coluna de fogo, Deus colocou as colunas de nuvem e de fogo como evidência da sua presença, do seu amor e do seu cuidado por Israel. A presença da nuvem e do fogo permaneceu entre eles até chegarem à terra prometida, 40 anos mais tarde. Capítulo 14, verso 14. O Senhor pelejará por vós. Deus prometeu aos israelitas que ia lutar por eles, mas eles tinham a obrigação de avançar pela fé em direção ao mar. Deus luta em prol dos seus, à medida que estes andam pela fé e em obediência à sua palavra. Versículo 19 e 20. A coluna de nuvem, na escuridão, a nuvem milagrosamente protegeu Israel, interpondo-se entre os egípcios e os israelitas. Ao mesmo tempo, a coluna de fogo da parte de Deus projetava abundante luz sobre o caminho através do mar, de modo que os israelitas pudessem atravessá-lo. Verso 22. E entraram pelo meio do mar em seco, o mar vermelho. A travessia do mar foi um ato milagroso diretamente da parte de Deus. O livramento de Israel através do mar vermelho confirmou a promessa de Deus: o Senhor pelejará por vós. Verso 31. E temeu o povo ao Senhor e creu. Vendo o pavoroso juízo de Deus executou contra o exército egípcio, o povo temeu ao Senhor, e vendo o livramento milagroso da parte de Deus, creu no Senhor. Quando temos uma revelação autêntica da majestade de Deus e dos seus juízos contra o pecado, nós nos apegamos a Ele com fé e crescemos no seu temor. Capítulo 15, verso 1 a 18. Então cantou Moisés este cântico:
Este cântico celebra a vitória de Deus no Mar Vermelho contra o poder do Egito. É um hino de louvor e ações de graças a Deus por sua majestade, por seu poderio nas batalhas e pela sua fidelidade ao seu povo. Capítulo 15, verso 26. Eu sou o Senhor que te sara. Se os israelitas zelosamente obedecessem ao Senhor e o seguissem, ele não permitiria que nenhuma das enfermidades ou pragas que ele lançou sobre os egípcios os afligissem. Essa promessa revela que o desejo primordial de Deus é curar o seu povo e não infligir-lhe doenças e enfermidades. Capítulo 16, 2. Murmurou contra Moisés. Os israelitas reclamaram de Moisés e de Deus pela terceira vez. Apesar de tudo que Deus fizera por eles, perderam rapidamente a fé na sua bondade, na sua sabedoria. Paulo adverte os cristãos para não seguirem o exemplo de Israel. 1 Coríntios 10, 10, verso 4. Se andarem na minha lei, o povo recebeu instruções precisas no tocante ao pão do céu, as quais objetivaram averiguar a disposição de Israel de confiar em Deus e obedecer-lhe. Deuteronômio capítulo 8, de 2 a 3. De igual modo, Deus às vezes evoca circunstância sobre nossa vida, de tal modo que nossa fé e nossa lealdade para com Ele sejam provadas. Louvado seja o nome do Senhor, Criador de todas as coisas. Oremos. Senhor Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, nós te louvamos, te adoramos, ó Pai, na beleza da tua santidade, porque não há outro Deus além de ti, meu Senhor. Aí está, meu Pai, mais uma palavra poderosa, o Deus de Israel como libertador, o Salvador do povo de Israel. Aí está, meu Deus, o cumprimento da tua promessa feita a Abraão, meu Pai, quase 430 anos atrás. O Senhor levanta Moisés e manda ao Egito, Pai, para libertar e salvar o povo, Pai, passando pelo Mar Vermelho, mostrando o teu poder, a tua glória, Pai. Logo em seguida o povo creu, Pai, mas na primeira dificuldade o povo vira as costas para ti, ó Pai, porque é um povo rebelde, de coração duro, meu Senhor, que não sabe crer, meu Senhor, mesmo vendo com os olhos físicos, eles esquecem, meu Senhor, de quem é ti, e na primeira oportunidade eles traem através da desobediência, e durante 10 vezes traíram, Senhor, a ti no deserto. Mas o Senhor é um Deus longânimo, misericordioso, ó Pai. Teve compaixão deste povo. E depois de 40 anos, ó Pai, cumpriu a tua promessa através dos filhos. Eu quero te pedir, meu Pai, liberta a tua igreja, desperta o teu povo, faz uma grande obra na vida do teu povo. Em o nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família, que Deus abençoe esta nação e todos os governantes, em o nome de Jesus, amém.